Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje vamos continuar o nosso estudo de conceitos de função, especificamente falando aí da função inversa, que foi o tema da nossa última aula. Bom, então, relembrando aí, né, o que nós vimos, né? Nós vimos que, dado uma função f de x em y bijetiva, existe uma função f menos 1 de y em x, de tal maneira que a f menos 1 de y é igual a x, onde esse y é igual a f de x para algum x. Tá? Bom, em outras palavras, o que nós temos temos aqui o domínio, temos aqui o contradomínio. Então, a função f leva o elemento x1 até uma imagem y1 e o que a função inversa faz é pegar esse elemento y1 e trazer de volta para x. Então, aplicando a f, nós temos isso, aplicando a f menos 1, nós temos isso. Tá? Então, especificamente ainda nesse tema, isso aqui é só uma revisão em relação ao que a gente viu na aula passada. Bom, então, especificamente ainda nesse tema, vamos falar do gráfico de uma função inversa, né? Então, considerando uma função real de variável real. E aí, considera aqui duas coisas, né? Primeiro, considera aqui os eixos coordenados, né, na mesma escala. Segundo, considera aqui um ponto P de coordenadas xp e yp pertencente ao gráfico da f. Bom, uma vez que eu tenho um ponto P de coordenadas xp e yp pertencente ao gráfico da f, é fato que o meu ponto Q de coordenadas yp e xp vai pertencer ao gráfico da inversa exatamente por causa do nosso conceito. Certo? Então, eu tenho aqui, né, se x1 leva y1, é porque o ponto de coordenadas x1 e y1 pertence ao gráfico da f. Se eu tenho f menos 1 de y1 igual a x1, é porque o ponto y1, x1 pertence ao gráfico da minha inversa. Certo? Então, é por essa razão que, se eu tenho esse ponto no gráfico da minha função, eu tenho esse ponto no gráfico da minha inversa. Tá? Então, e considero aqui a reta y igual a x, de equação y igual a x. Bom, então, para começar, né, nessa reta aqui, nós temos o ponto xp, yp, e temos o ponto yp, yp. Né? Então, esses dois pontos têm mesma abscissa, mesma ordenada, ou seja, têm abscissa e ordenada iguais, então eles pertencem à reta y igual a x. Outra coisa que a gente pode observar é que a medida desse segmento é igual a yp menos xp, em módulo. Então, a distância entre esses dois pontos é essa. De maneira análoga, o que nós temos é a distância entre dois pontos também é igual a quem? A yp menos xp em módulo. Então, o que nós obtivemos aqui foi um quadrado de lado yp menos xp, onde a diagonal desse quadrado, uma das diagonais desse quadrado, está contida na reta y igual a x. Então, eu tenho essa diagonal, logo, se eu traçar essa outra diagonal, o que a gente obtém? A gente obtém, lembrando das aulas de geometria plana, que essas diagonais são perpendiculares, as diagonais do quadrado, e mais do que isso, elas cortam-se no ponto médio. Certo? Então, o que isso daqui está me dizendo? Isso aqui está me dizendo o seguinte: dado um ponto do gráfico da f, existe um ponto simétrico a ele em relação à reta y igual a x, onde esse ponto simétrico a ele pertence ao gráfico da inversa. Então, é isso que isso aqui está me dizendo. Então, como isso é verdade para cada ponto do gráfico da minha função f,
Então, o que a gente pode concluir é o quê? O que a gente pode concluir é que o gráfico da função inversa f-1 é simétrico ao gráfico da função f em relação a quem? Em relação à reta y igual a x. Então, dado o gráfico de uma função f, para você obter o gráfico da inversa, basta você fazer o quê? Basta você rebater o gráfico da f em relação à reta identidade, a reta y igual a x. Ah, Gustavo, mas como assim? Bom, vamos ver um exemplo em que a gente faz exatamente isso, em que a gente tem uma função e vamos rebater o gráfico dessa função em relação à reta identidade. Bom, então nosso exemplo é o seguinte, nosso exemplo é uma função f, onde o domínio é o intervalo de 2 a mais infinito, fechado em 2, e o contradomínio é o intervalo de -1 até mais infinito, fechado em -1, onde para cada x eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Bom, algumas coisas importantes com relação a essa função. Bom, primeiro os zeros dessa função, né? Vamos procurá-los. Então, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Então, eu tenho que o discriminante é igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3, onde isso aqui é igual a 4. Logo, x é igual a menos 4, mais ou menos a raiz de 4 sobre 2 vezes 1, que dá 4, mais ou menos 2 sobre 2, ou seja, os zeros da função são 3, 1. No caso, aqui, como o domínio é de 2 a mais infinito, esse 1 não é considerado zero por causa do nosso domínio. Uma outra coisa importante é que o valor mínimo que essa função assume, isso aqui é uma função quadrática, o valor mínimo que ela assume para x, que é o x do vértice, igual a menos b sobre a, ou seja, menos 4 sobre 2 vezes 1, né? Menos b sobre 2a. Então, ela assume o valor mínimo quando x é igual a 2, e esse valor mínimo é exatamente o f de 2, que vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2 mais 3, onde isso aqui é igual a menos 1. Então, né, o que temos é x do vértice igual a 2, y do vértice igual a menos 1, 0 da função está aqui, ou seja, essa função é a função quadrática, né, limitada aqui do x do vértice até mais infinito. Então, se fosse de reais em reais, seria a parábola toda. Como a gente limitou aqui o nosso domínio contra domínio, é só essa metade aqui da parábola. Essa função, de fato, ela é invertível, porque ela é injetiva. Ou seja, para cada dois elementos diferentes, eu sempre vou ter duas imagens diferentes. E como meu contradomínio é exatamente igual ao meu conjunto imagem, então, de fato, ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, portanto, ela é invertível. Tá? No caso, né, eu estou focado no gráfico da função inversa e não na expressão da função inversa. Até daria para achar a expressão da função inversa e esboçar o gráfico a partir dessa expressão. No caso aqui, não há necessidade, uma vez que a gente já sabe o gráfico da nossa função f. Então, o que a gente acabou de ver? Se o ponto 2 menos 1 pertence ao gráfico da f, isso significa que o ponto menos 1, 2 pertence ao gráfico da inversa, que é esse ponto aqui. Se o ponto 3, 0 pertence ao gráfico da f, então o ponto 0, 3 pertence ao gráfico da inversa, certo? No ponto aqui onde elas são iguais, é exatamente no ponto de abscissa igual a 4, então, não minto, o ponto de abscissa igual a 4 é aqui. Isso aqui é um outro valor, que eu não sei qual é. Mas o fato é que o gráfico dessa função inversa, ele é simétrico em relação ao gráfico da f, em relação à nossa reta identidade.
Então, repare que eu não sei a expressão da inversa, mas eu sei o gráfico dessa função inversa partindo do gráfico da função f. Tá? No caso aqui, para achar esse ponto de interseção, basta igualar essa expressão a x e resolver a equação do segundo grau. Tá bom? Bom, gente, então, dessa maneira, né, encerramos aí a nossa aula de hoje.